Hoje vamos iniciar mais uma etapa da nossa disciplina de legislação aplicada ao agronegócio, no âmbito do nosso curso tecnólogo de gestão do agronegócio. Essa parte que vamos introduzir hoje é uma parte bastante importante porque, de certa forma, todos os gestores do agronegócio eles terão, em um momento ou outro, de lidar com situações que vão envolver o licenciamento ambiental. E essa parte que vamos estudar hoje, que é a nossa parte de estudos ambientais, é uma parte que diz respeito diretamente ao licenciamento ambiental. De maneira bem geral, a gente vai explicar um pouco mais especificamente. Os estudos ambientais eles estão relacionados aos requisitos necessários para a aprovação da licença, que vamos estudar em outra aula. Então, precisamos entender o que são esses estudos ambientais, né, para que serve, qual o contexto desses estudos ambientais e sua relação, né, diante do contexto do agronegócio, né, da atividade agrícola, das atividades agropecuárias de uma maneira geral. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar quando a gente vai falar de estudos ambientais é que, dentro de um contexto de uma política nacional do meio ambiente, de uma proteção mais ampla do ambiente, como a própria Constituição prevê no artigo 225, a gente não vai ter apenas o licenciamento ambiental e os estudos ambientais ali previstos, né? Como algo necessário que tem que acontecer previamente. A gente vai ter um leque um pouco maior, né? O professor Aires Milaré, por exemplo, ele acaba por descrevendo dentre essas possíveis ações, né? E aí a leitura é enquanto avaliações relacionadas à aplicabilidade de alguns princípios ambientais, como o princípio da preservação, né? E, aliás, como o princípio da prevenção e da precaução, né? Relacionando-os diretamente com a forma como você, enquanto alguém que utiliza o meio ambiente de alguma maneira, e os gestores, como alguém que tem o dever de não só planejar, mas também executar a fiscalização e proteger o ambiente, né? E esses dois contextos, eles têm que, de alguma maneira, conversar, né? Como que esses dois contextos eles vão de alguma maneira conversar? Leitura do professor Esmilaré, existe ali uma espécie de tripé avaliativo, né? Um tripé que vai compor as formas de avaliação de impactos ambientais, né? E os impactos ambientais eles vão estar ali no âmbito do planejamento ambiental, né? E da gestão ambiental também. E dentro desse tripé, teríamos ali três institutos, né? Um instituto que seria a Avaliação Ambiental Estratégica, ou AAE, seria a ideia de uma série de ações voltadas à previsibilidade e planejamento de ações relacionadas à proteção ao ambiente, né? Ou seja, de certa forma, estaria muito relacionada à gestão ambiental no Estado, né? Seriam as ações de uma maneira geral, né? Lato sensu, né? Vinculado aí a essa avaliação de impactos ambientais, enquanto em um segundo momento, ou a segunda base desse tripé, teríamos os estudos ambientais, que é o que eu já introduzi para vocês, que são os estudos técnicos que vão dar suporte e base para que ocorram os licenciamentos e que, para, de certa forma, o órgão ambiental, né, enquanto avaliador daquela situação onde vai ou não ser expedida uma licença, possa tomar as decisões com fundamento para que não ocorra nenhum tipo de tragédia ambiental, nenhum tipo de degradação, né? E, ao mesmo tempo, para que seja viável a execução do empreendimento em si, seja ele um empreendimento agrícola ou até mesmo um empreendimento industrial, uma grande construção ou outro qualquer ambiente, qualquer empreendimento que vá atingir de alguma maneira o ambiente em si, né? Praticamente todo tipo de ação antrópica, né? Todo tipo de ação que envolve o homem e o avanço do homem à natureza, ele vai envolver também um certo impacto ao ambiente. É por isso que é preciso que se leve em conta a avaliação desses impactos, né? O terceiro ponto desse tripé seria a avaliação ambiental integrada. Embora essa ideia da avaliação ambiental integrada ela tenha um conceito contextual de uma avaliação que ela vai ali ocorrer várias vezes durante a execução do empreendimento, né? Seria ali uma avaliação que visaria
tentar analisar os efeitos que vão, de certa forma, se acumulando durante a execução, mesmo após a outorga do licenciamento em si, né? Seria essa a ideia. Embora essa seja a ideia em si, no nossa legislação, a previsão de uma avaliação integrada, ela está relacionada a uma avaliação integrada especificamente nos licenciamentos relacionados a bacias hidrográficas, né? Como a própria legislação prevê e como no material de vocês vão poder verificar também. E dentro desse tripé, o que mais nos interessa nesse momento são os estudos ambientais. Esses estudos ambientais, como falei para vocês, eles têm um caráter técnico. Eles são estudos que visam dar suporte técnico para que o órgão ambiental tenha condições de tomar decisão sobre deferir ou não o licenciamento. E esse ato de deferir ou não o licenciamento, a gente, no âmbito desse estudo que visa especificamente a aprovação do licenciamento. Então, é a base para aprovação de toda e qualquer atividade que vai necessitar de um licenciamento ambiental. Eu coloquei aqui esse esqueminha que eu fiz para vocês com base na leitura do livro do professor Edson Milaré. Ele que propõe esse tripé, né? A avaliação ambiental está muito vinculada a uma questão de planejamento, gestão, né? De certa forma, ela está vinculada, né, a um ponto que a gente já estudou, que são as unidades de conservação, né? E tem um link direto com os estudos ambientais, né? Porque até para a implementação e o planejamento de proteção ambiental para a instituição de unidades de conservação, também é preciso que ocorram estudos ambientais para isso, né? Então, os dois pontos estão linkados e, de certa forma, vinculados à ideia de um planejamento estratégico do próprio Estado, né? Os estudos ambientais em si, uma das características bastante importantes no sentido de sua relevância geral é que eles acabam por sustentar, né, a possibilidade de evitar um dano ambiental, no sentido de que eles sempre, como a própria Constituição prevê, devem ser prévios. Então, preciso ter uma avaliação que tenha um embasamento, um estudo técnico e que também seja antes de ocorrer qualquer tipo de atividade. Aí você pode perguntar, professor, mas então eu não posso começar a atividade e aí no meio da atividade ir atrás da licença? A Constituição prevê que os estudos eles devem ocorrer de forma prévia, né? Então, se não ocorrerem, você eventualmente no âmbito da sua atividade vai estar cometendo uma infração, né? E no âmbito desse terceiro ponto, embora não esteja ali vinculado a vários tipos de licenciamento no momento, a ideia em si ela é uma ideia discutida de forma internacional e ela tem uma relevância contextual nesse tripé, né? Até porque o simples licenciamento e os estudos muitas vezes não são suficientes para que seja possível averiguar, né, as mudanças no ambiente, né, as mudanças climáticas, né, as mudanças de uma forma geral relacionadas à própria implementação do projeto ou do empreendimento, né? Então é preciso que haja essa ideia de uma avaliação integral também. Vamos passar aqui. Eu tenho uma questão aqui para gente que seria de quando ocorre a avaliação de impactos ambientais, né? Como eu falei para vocês, de certa forma a gente já respondeu isso, a avaliação de impactos ambientais ela é uma ferramenta de gestão. Então, se ela é uma ferramenta de gestão, ela precisa ocorrer de forma antecipada, né? Então, especialmente os estudos ambientais que devem ser prévios, né? Mas o planejamento em si, ele também deve ser prévio, né? Isso tem que ser antecipado. Antecipado ao quê, professor? Bom, principalmente ao eventual impacto, né? À eventual degradação, né? Então, a ideia é de que, de alguma maneira, seja possível prever a situação de degradação ou de impacto, né? E antecipando isso, evitar a situação em si, né? Então, são instrumentos que visam, de certa forma, não apenas dar o suporte de planejamento, mas também dar um suporte para que seja possível se efetivar dois princípios ambientais, né? Que na nossa aula de direito
aplicado ao agronegócio, né, na disciplina anterior, a gente acabou por estudar o princípio da precaução e o princípio da prevenção, né? São princípios ali, dos principais princípios relacionados a qualquer atividade no ambiente, né, e que visam, de fato, prever e precaver também, né, em situações onde há um impacto, há uma degradação, né, até situações onde pode ocorrer eventualmente calamidades relacionadas a algumas atividades em si, né. Bom, a gente tem também aqui no nossa política nacional, né, a previsão, a política nacional do ambiente, uma legislação que a gente também estudou bastante no na nossa disciplina passada, né, a gente vai retomar alguns pontos específicos, com alguns links diretos relacionados ao licenciamento e aos estudos ambientais, né. O artigo 8º vai dizer o seguinte, que vai competir ao CONAMA determinar quando julgar necessário a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, né? Aqui a gente está falando do estudo de impacto ambiental, provavelmente vocês já ouviram falar nesse nome, estudo de impacto ambiental, EIA, né? E o relatório de impacto ambiental, o RIMA, né? É importante destacar que o estudo de impacto ambiental, ele é um estudo específico, ele está dentro ali do rol dos vários estudos ambientais que a gente tem, e esse rol não é taxativo, o que que eu quero dizer com isso? Ele não é finito, ele não se acaba ali naquele rol que está ali previsto na lei, mas a gente tem alguns específicos para quando a atividade em si, ela, por característica, ela pode gerar um impacto maior. Um deles é o EIA-RIMA. As atividades que vão causar um possível impacto maior ao ambiente, elas têm que passar por um estudo mais rigoroso. E o interessante disso é que, às vezes, a gente tem, quase todas as vezes, na verdade, não apenas os estudos, o SOLEIA e o RIMA, a gente tem vários outros estudos que estão ali, de certa forma, se agregando, né? E diante do contexto de cada caso de licenciamento, o próprio órgão ambiental ele pode requisitar mais e mais estudos para dar suporte para a decisão dele. Eu vou colocar aqui para vocês agora a parte da Constituição que vai dizer que esses estudos, né, tanto o EIA-RIMA quanto os demais estudos ambientais, eles têm que ocorrer de forma prévia, né? Visando o quê, né? Prevenir e precaver, evitar o dano, evitar a degradação. O parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição diz que exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, né? Essa ideia de um estudo prévio não é uma ideia de que algum um ou outro estudo deve ser prévio, né? O estudo, ele por si, ele tem essa característica de prévio, por de fato visar eh, precaver, né? Prever e precaver algum tipo de potencial dano ou degradação ao ambiente, como o próprio artigo aqui acaba destacando para a gente, né? O próprio parágrafo aqui do artigo acaba destacando, né? Que se dará publicidade. Esse estudo ele é público, né? Ele visa proteger o patrimônio, de uma maneira geral, o patrimônio ambiental. E como eu falei para vocês, a gente não tem só o ERIMA, a gente tem vários outros estudos. Alguns desses estudos, eles estão previstos aqui em uma das resoluções do CONAMA, né? A gente viu ali na Política Nacional do Meio Ambiente que o CONAMA é responsável, né, por prever as situações, os estudos em si, né, as formas de licenciamento, entre outras atribuições que o CONAMA tem, né? E nessa resolução, na 237 de 97, uma resolução bastante famosa, a gente vai ter ali o conceito, né, em si e uma lista que nos exemplifica alguns estudos ambientais. Nos serve aqui citar para poder, para facilitar para facilitar aos alunos, né, essa exposição, para vocês enxergarem que não é apenas o EIA-RIMA, mas nós podemos ter vários tipos de estudos ambientais e todos eles, de alguma maneira, podem estar relacionados
relacionada à aprovação ou não do nosso licenciamento, né, que é o nosso próprio próximo tema. Bom, estamos aqui. São estudos ambientais, eles são todos e quaisquer, né, estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentando como subsídio para análise de licença da licença requerida. Expliquei para vocês. Aí aqui o exemplo, né? Relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo. Olha só o plano de manejo que eu expliquei para vocês. Interessante que em uma das aulas, eu me lembro que o colega comentou, né, o conceito de plano de manejo, e ele comentou o conceito do estudo ambiental plano de manejo para vocês verem, né? O plano de manejo, ele também é um estudo ambiental. No contexto das unidades de conservação, esse estudo, ele acaba virando uma norma interna, né, para a unidade de conservação. Mas no contexto geral, o plano de manejo, ele é um plano da forma como você vai lidar com a situação ambiental a qual se vincula o empreendimento, a instalação, a operação em si. Então, o plano de manejo, ele é um estudo ambiental. Se algum colega respondesse, por exemplo, que o plano de manejo é um estudo ambiental, estaria correto. Talvez não no contexto das unidades, porque ele vai um pouco além no contexto das unidades, porque a própria lei prevê isso, mas não estaria incorreto, né? A gente tem aqui o plano de recuperação de áreas degradadas, né? Análise preliminar de risco, e temos vários outros tipos, né? Isso aqui é um rol exemplificativo. Todos os estudos técnicos que têm por objetivo dar suporte para que seja possível aprovar uma licença para instalação, operação ou ampliação de um empreendimento, eles são considerados estudos ambientais, né? E como falei para vocês, a gente tem um estudo que é mais rigoroso, que é o EIA-RIMA, né? E aí, com esse estudo mais rigoroso, a gente pode, além dele em si, com as etapas que a própria resolução do CONAMA específica dele vai prever, a gente pode ter também outros estudos ambientais, inclusive os listados aqui, né? Nesse slide. Olha só, a resolução de 86, né? Resolução número 1 de 86, a famosa resolução CONAMA 001, né? Ela cria a figura desse estudo, que é um dos estudos mais conhecidos, né? Porque ele sempre é recorrente nas atividades de mais impacto, ele sempre é falado em aulas de uma maneira geral, é o que também cai mais em provas. Então, muitas pessoas acabam por vincular a ideia de um estudo ambiental com EIA-RIMA, né? Mas não está, a realidade é que os estudos ambientais eles não estão limitados ao EIA-RIMA, embora o EIA e o RIMA, que são os dois institutos diferentes, eles estão ali na centralidade da ideia dos estudos ambientais como estudos mais complexos e mais completos em si, com mais etapas, inclusive, com participação popular, audiências públicas, entre outras situações que vamos ver também, né? E um adendo aqui é que EIA-RIMA não é o estudo ambiental. O EIA é o estudo ambiental. E o RIMA é uma segunda etapa relacionada à publicização desse estudo ambiental, né? É um relatório que vai ser produzido e, de certa forma, simplificado para que a sociedade tenha acesso. Então, é errado dizer que para a licença ambiental eu vou precisar de uma determinada licença ambiental, vou precisar do estudo ambiental chamado EIA-RIMA, né? Eu vou precisar do EIA, que é o estudo ambiental, e do RIMA, e eventualmente de quantos estudos ambientais mais forem necessários para a aprovação da operação em si, né? Quantos mais o próprio gestor ambiental vai exigir. Então, seria mais ou menos essa a parte que eu queria explicar para vocês nesse momento. Coloquei algumas referências e a gente encerra hoje por aqui.